Hoje o nosso quadro Bom Dia Responde fala sobre o transtorno de ansiedade. O Brasil que tem um número alto de registro de pessoas com esse tipo de transtorno, e a gente conversa com a Fábia Cepeda, trazendo mais informações, tirando dúvidas também com a participação de uma especialista. Isso, Márcio, tirando dúvidas de muita gente, inclusive que já está mandando pergunta para a gente em relação a esses sintomas da ansiedade, do transtorno de ansiedade. E não é à toa, porque um mapeamento global de transtornos mentais, o mais recente, que foi feito pela OMS, constatou que o Brasil é o país com maior número de população que sofrem com o transtorno de ansiedade. Resumindo, o país é como se fosse o mais ansioso do mundo. 9,3% dos brasileiros foram diagnosticados com o transtorno de ansiedade, isso sem contar aqueles que ainda não foram, né? Então, muita gente tem sofrido desse problema, dessa doença que afeta a nossa saúde mental. A gente vai falar melhor agora sobre esse assunto, sobre o transtorno de ansiedade, com a nossa médica convidada de hoje do quadro, que é a doutora Daniele Bulhosa, psiquiatra. Doutora Daniele, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, muito bom dia. Já veio outras vezes falando principalmente, né, sobre essa questão da saúde mental, mas quando a gente fala de ansiedade, a gente percebe que muita gente se identifica, especialmente quando a gente fala dos sintomas, né? Mas antes da gente ir para as perguntas específicas, eu queria esclarecer para o pessoal que está em casa. A ansiedade, ela é, sim, normal para o ser humano, né? Ela é um sentimento que faz parte. A partir de que momento já deixa de ser normal? Bom dia, Fábia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Fábia, é isso mesmo. A ansiedade é algo normal que todos nós sentimos já ou sente em algum momento da nossa vida, ficar ansioso por algo que estamos esperando muito, ou ficarmos ansiosos por algum problema que estamos passando. Assim como a tristeza também é algo normal, estarmos por algum momento, alguma fase triste. Mas ela começa a se tornar algo mais patológico quando ela traz um transtorno para a nossa vida. Ou seja, essa ansiedade ela começa a não ser mais por momentos específicos ou por algo que geralmente não acontece na sua vida. Começa a ter uma ansiedade para tudo, que a gente chama uma ansiedade generalizada. Para as pequenas coisas, você começa a ficar muito pensativo, preocupado, receoso, e pode vir os sintomas decorrentes disso, dificuldade para dormir ou despertar muito cedo, aquela angústia, aquela sensação de medo, aquela preocupação que sempre vem na cabeça, um pensamento acelerado, como se você tivesse que fazer várias coisas para poder dar conta de tudo. A gente já vai para a participação do telespectador, doutora, que tem muita chegando. Primeiro vamos lá ao estúdio que o Márcio tem uma pergunta. Márcio. É muito curioso, é muito interessante esse aspecto, Fábia, porque você pontuou muito bem que estar ansioso é algo que pode ser normal, mas quando se transforma num transtorno, aí é preocupante. Aí eu queria saber com a psiquiatra, em que momento esse estar ansioso excessivamente ele pode ser prejudicial para a saúde mental? Porque, infelizmente, a gente vive uma rotina estressante, com cobranças, com muitos compromissos, e isso pode gerar uma ansiedade. Em que momento essa ansiedade excessiva ela pode se tornar algo perigoso? Márcio, é quando ela começa a interferir nas áreas da sua vida. Então, essa ansiedade, essa preocupação excessiva, esse medo ou os sintomas físicos começam a desencadear, por exemplo, no trabalho, em casa, você começa a deixar de fazer coisas ou deixar de ir a certos lugares por medo de ter esse tipo de sintoma. Ou esses sintomas começam a ser tão frequentes que você vai várias vezes ao médico, à emergência, começa a se privar, a ter um medo excessivo para tudo, e como se a sua vida comece a fosse focada somente nessa ansiedade elevada, como se nada mais fizesse sentido somente estar doente. Eu vou para uma outra participação de uma telespectadora, a doutora Aleuda. Ela quer saber sobre esses sintomas. Ela pergunta: a ansiedade dá vontade de chorar muitas vezes sem motivo? Às vezes eu fico muito mal, às vezes tenho muita vontade de chorar, muitas vezes bate um desespero e eu fico sem chão. Me sinto muito triste. O que eu faço? Ela pergunta. É bem interessante essa pergunta, porque as crises de ansiedade só sabe quem passa e os profissionais da área. Porque como não é algo visível, é algo interno, esses sentimentos todos, esses sintomas todos que ela descreveu,
é algo muito forte, é muito intenso. Então, você está passando por isso, claro, vem a vontade de chorar, vem a tristeza junto, tanto que a ansiedade também pode acabar levando a episódios depressivos. Por isso que é tão importante esse tratamento, né, doutora? A gente vai mais uma vez para o estúdio para mais participação. Márcio. Isso, aqui tem um telespectador, Fábio, doutora Daniela, que lhe pergunta o seguinte, ansiedade pode alterar a pressão arterial? Sim, sim. Tanto que um dos sintomas da ansiedade é a famosa taquicardia, aquela pressão no peito. E essa ansiedade, esse nível de estresse tão grande que o corpo passa, inevitavelmente vai aumentar os níveis pressóricos. Tem uma outra parecida, doutora, que é a Maria dos Remédios, ela mora no Distrito Industrial. Ela comenta aqui que ela tem um ferimento no pé e que ela é diabética. Ela percebe que quando ela está ansiosa, o ferimento aumenta. Ela quer saber se a ansiedade pode influenciar em um ferimento, por exemplo, na recuperação do corpo. Isso. Ansiedade também ela vai além do que a gente acabou falando. Então, a ansiedade ela se manifesta na pele. Então, tem pessoas que têm dermatites decorrentes da ansiedade. Se manifesta na nossa imunidade. Então, você está ansioso, está preocupado, choroso, você vai estar mais propenso a desenvolver algum tipo de virose ou algumas doenças, inclusive essa questão de cicatrização, queda de cabelo também é uma característica bem grande das pessoas que estão passando pelo estresse da ansiedade. Isso é importante a gente destacar, né? Porque infelizmente ainda há muito preconceito em relação a doenças mentais e as pessoas acham que, falando uma palavra bem horrível, é frescura. Isso mesmo. Que é, infelizmente, uma palavra horrível, mas que muitas pessoas que passam por doença mental ouvem ainda hoje, que é um absurdo. A gente vai mais uma vez para o estúdio, doutora Márcia. É importante o que você destacou, Fábia. A pessoa que está com algum transtorno mental ou algum problema psicológico tem que ser levado a sério, não você fazer com que a pessoa se sinta mais mal ainda, né? Porque esse tipo de comentário de fato existe e a pessoa, enfim, piora o seu quadro de saúde. Vamos a mais um comentário. Pergunta na hashtag você no BDP, o Whindersson Pereira, ele comenta que teve crises horríveis e hoje se sente curado com a ajuda de medicamentos. Mas ele pergunta, existe o problema de retorno desses sintomas? Sim, Márcio. Uma vez que tenha originado a doença, você pode estar mais propenso sim a desenvolver depois. Por isso que a questão do tratamento medicamentoso, esse tratamento ele se torna muito mais otimizado quando se associa à terapia, porque o remédio ele vai controlar os sintomas e a terapia ela vai te ajudar a lidar com as situações para que futuramente não desenvolva um quadro tão severo como o que ele já passou. Tem um telespectador, doutora, que não se identificou, mas pergunta aqui sobre uma ansiedade que é crônica. Ele quer saber aqui se esse cuidado ele precisa ser para a vida toda, essa ansiedade que é muito forte, ou se somente ali com um tratamento e um espaço de tempo já é possível tratar e curar essa ansiedade. Porque ela pergunta aqui qual é o tempo médio necessário, tem uma preocupação em relação a quanto tempo que eu vou ficar passando por esse tratamento para ele ser finalizado, para aliviar esses sintomas que eu estou sentindo. Então é mais essa questão do tempo de tratamento e se ao final, como a gente já até respondeu aqui, essa doença pode voltar. É importante frisar também que tem pessoas naturalmente ansiosas, né? E quando desenvolve algum tipo de transtorno de ansiedade, ao final do tratamento não quer dizer que não vá mais ter nenhuma ansiedade. Vai continuar uma pessoa ansiosa e você tem que saber lidar com essa ansiedade para que ela não vire um transtorno. Então, o tratamento medicamentoso ele tem, como eu disse, é melhor otimizado com a terapia adjunta. No mínimo 6 meses de tratamento medicamentoso, mas pode levar mais tempo para que haja uma boa consolidação do tratamento e posteriormente a retirada dos remédios. Okay. Márcio. A Isabel, que mora na Cidade Nova, ela pergunta, quem tem transtorno de ansiedade tem automaticamente depressão ou não? Pode ter transtorno de ansiedade sem ter a depressão? Isso, pode ter transtorno de ansiedade sem depressão, assim como pode ter depressão sem transtorno de ansiedade e os dois juntos.
Uma coisa pode levar a outra se não for feito o tratamento adequado? Isso mesmo. Então, essa ansiedade muito forte, muito intensa, que começa a ter esse medo exagerado e te privar de muitas coisas, vai te levar a um estado de tristeza, de choro intenso. Assim como o choro intenso, a melancolia, ela pode te deixar ansiosa para o teu futuro, para as situações de vida. Doutora, tem mais perguntas chegando. Márcio. Então, as redes sociais, quem marcou a hashtag Você no BDP foi o Mário Lima. Ele pergunta como se antecipar aos gatilhos que podem levar à ansiedade. E aí ele comenta que toda vez que se sente ansioso, tem a sensação de que vai sofrer um infarto. Isso mesmo. Então, esses gatilhos é o nosso autoconhecimento, é saber aquilo que nos faz mal e os nossos limites também. E, às vezes a gente quer insistir em alguma coisa que nos está fazendo mal, mas que a gente persiste. Então, saber identificar e controlar vai prevenir essa crise de ansiedade futura, que um dos sintomas é essa pressão no peito, essa taquicardia, o formigamento que dá a impressão que vai infartar. Doutora, tem uma pergunta interessante aqui. O telespectador não se identificou também, mas ele falou assim, o que ele sentia? Tremor nas pernas, sensação de nó na garganta, dor na região frontal da cabeça, falta de ar. Ele fala que ele teve todos esses sintomas, mas quando ele fez o tratamento, a sensação de nó na garganta foi o último sintoma a sumir. Ele quer saber se isso acontece mesmo, os sintomas podem sumir mais rápido e outros podem levar mais tempo para desaparecer. Isso mesmo, o tratamento ele é progressivo, como eu disse, 6 meses de tratamento, no mínimo. Então, a medicação ela vai aliviando alguns sintomas e conforme for a evolução, esse restinho da ansiedade que sobra, ela vai conseguindo melhorar com esse tempo, porque isso é a importância de estar indo regularmente ao médico, tomar regularmente seu remédio, para que, de fato, o quadro todo ele seja melhorado. Tem uma telespectadora que disse que a filha dela, doutora, ela rói bastante a unha, ela quer saber se isso pode ser um indício de que ela está passando por um problema de ansiedade e que, inclusive, em situações em que ela está muito assim, agitada, ansiosa, ela chega a ter sangramento nasal. Ela quer saber se tem relação, roer unha, ter algum sintoma físico ali por conta da ansiedade. Sim, essa questão de roer unha às vezes é tão intenso que causa ferimento nos dedos. Pessoas que têm ferimentos constantes nos dedos ou têm calos no dedo de tanto roer. E a parte do sangramento nasal, essa região é muito friável, muito suscetível. Então, está passando por algum tipo de estresse pode acabar levando. Mais uma participação do estúdio. Márcio. Muitas pessoas perguntando, comentando esse assunto. Vamos aqui, quem marcou a hashtag Você no BDP agora foi o Raul de Paula. Bom dia, Raul. Ele pergunta, em relação à ansiedade, ele está tendo reações na pele, alergia, urticária que vem do nada, vermelhidão, fica um tempo e some. Ele quer saber se tem a ver com o transtorno. Inclusive, já passou por processo de desespero, desânimo e estresse. E aí, doutor, é importante a gente destacar, nesse caso, o Raul, ele já percebe alterações no corpo e na mente. Em muitos dos casos, as pessoas não conseguem identificar essas alterações. E aí, nesse aspecto, a família, os amigos são importantes nesse processo de que as pessoas identifiquem isso e busquem ajuda especializada, né? Isso mesmo. Então, essa ansiedade elevada, ela vai dando os indícios e conforme persiste, o corpo ele vai sofrendo mais com esses sintomas, tanto que tem as reações dermatológicas da ansiedade, a coceira, as manchas, outros tipos de manchas vermelhas, esbranquiçadas que podem acontecer. E se ainda não for perceptível que pode ser decorrente de um quadro emocional, esse apoio familiar, essas pessoas que estão ao redor, que conseguem ver de um modo mais claro o que está se passando com aquela pessoa, pode sim indicar o tratamento psiquiátrico ou psicológico para que se tenha uma ajuda melhor. Doutora Daniela, infelizmente muita pergunta vai ficar de fora hoje, a gente vai ficar devendo para o pessoal aí que mandou participação porque o tempo é curto, mas agradeço muito a sua participação aqui conosco, os esclarecimentos, importante, né, a gente falar sobre isso e indicar para quem está em casa que a ansiedade ela é um processo que requer atenção e requer cuidados. Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção. Lembrando, qualquer sintoma, se identificou com o que foi falado aqui, tem uma suspeita de que talvez você possa estar sofrendo um quadro de transtorno de ansiedade,
ansiedade. Às vezes é difícil a gente se diagnosticar, né? Então, procure um especialista que pode fazer esse diagnóstico de forma mais clara, mais ampla. Psicólogos, psiquiatras, são profissionais excelentes que estão aí disponíveis, inclusive no SUS, para que você possa receber esse diagnóstico. Márcio. Olha, Fábia, muitas perguntas chegaram aqui no nosso WhatsApp, também pelas redes sociais. Vamos trazer esse assunto novamente na semana que vem, na próxima quinta-feira, no Bom Dia Responde, novamente, para responder essas perguntas. Afinal, é um tema importante que merece a atenção e, claro, a participação de especialista ajuda a orientar, a dar um norte em relação a esses tratamentos. Obrigado, Fábia, e também agradeço a nossa entrevistada.